De volta com Freud Explica, hoje falando sobre a síndrome de Diógenes ou acumuladores. Flávia, uma pergunta do Carlos, eu acho que é o que eu te perguntei um pouco agora. Flávia, quando você descobriu que a sua mãe sofria dessa síndrome, sentiu algum tipo de repulsa, de aversão? Como você lidou com a realidade de encarar o lixo e doença presentes numa pessoa tão querida? Carlos, bom dia. Na verdade, quando eu soube que era uma doença, foi depois da morte dela. Quando eu entrei na casa, quando eu realmente comecei a ver a casa, o estado que estava, eu falei, isso é uma doença. E as coisas, já aprendi com a própria Elizabeth, com Dalton, que é uma pessoa incrível, que dá palestra sobre inteligência emocional, que fala que nada é coincidência, tudo é sincronicidade. Então eu acabei encontrando pessoas que me levaram a descobrir esse tipo de doença. Mas eu senti repulsa, sim. Quando eu estava com ela, eu sentia repulsa. Sentia porque eu achava isso absurdo. Primeiro que eu achava absurdo, achava nojento, achava sujo e achava que era contra mim. Então eu repudiava o que eu achava que era contra mim. Eu tive que ter muita serenidade, muita espiritualidade. Conseguir realmente entender todo o processo para perceber que não era algo contra você, né? Era um mecanismo dela de defesa. Fê, joga pra gente as fotos, vamos ver umas fotos, Flávia, tiradas da internet de alguns acumuladores, para as pessoas verem a que ponto chegam, porque a gente está falando aqui, acho que as pessoas imaginam que seja alguns objetos, né? Quer dizer... realmente é complicado. Olha, a casa da minha mãe estava mais ou menos assim. Vai deixando, né? Todos e a os cômodos. sujeira que realmente isso para a saúde realmente, imagina sua mãe, né, com enfisema, quer dizer, a minha mãe, onde ela olha isso aí, a pessoa cria um muro em volta, né? Exatamente, essa sensação que eu tenho, é esse muro de proteção e você não vai tirar esse muro, né? Quer dizer, se você tirar, você está me... E é engraçado assim, que não sobra um espaço na casa que tenha espaço para colocar algo mais. Não tem? Não. Você olha a casa, Sim. Você não existe um lugar, um armário, uma gaveta, nada, tudo é cheio de coisas. Onde tem um espaço, não existe espaço horizontal, existe uma pilha de coisas. Você sabe que o caso mais considerado, mais grave, né, de acumuladores, tinha um cadáver na casa. Eu lembro do Discovery. Do Discovery, né? Foi considerado algo... E quer dizer, você imagina, né? Quer dizer... Agora, isso é o que a gente sabe, imagina o que a gente não sabe. Por exemplo, pessoas que têm casas escondidas, por exemplo, moram com a família, mas tem um canto lá onde a pessoa joga, acumula, sabe-se lá o que, né? Vai saber. Então, existe muita doença espalhada pelo mundo e a gente não tem uma definição do que é. E os acumuladores de animais, eu sinto que é essa questão um pouco do Diógenes, trazendo ele de volta, geralmente a perda. Então eu vejo o filho foi casar, saiu para casar, né? Ou uma morte ou alguma coisa que, quer dizer, a pessoa já não faz mais parte, agora o animal me entende. Então vai acumulando, né? E então chega a ter 70 gatos numa casa, você imagina? E as fezes vão ficando, né? Quer dizer, você me fez lembrar uma coisa engraçada. O quê? Porque minha mãe chegou um dia pra mim, brava pra burro, com a vizinha da frente, e ela queria convocar os vizinhos todos, porque a mulher tinha mais de 50 gatos, e ela não aguentava mais os gatos zanzando. A sua mãe brava, olha só. Daí eu olhava, então, essas coisas que eu olhava pra ela e ficava assim, e o que você pretende fazer na sua vida?
muda você para depois mudar as pessoas, né? Você vê como ela não reconheceu na outra o mesmo padrão de comportamento, né? Quer dizer, não reconhece. Né, de uma estrutura que precisa acumular. As né? pessoas não olham para si. O Carlos perguntou se eu senti o nosso... Sim. O nosso vídeo espectador. O vídeo espectador. Ele perguntou se eu tive aversão. Eu ficava indignada, porque ainda mais depois do tal do budismo, né? Porque você fala, gente, a culpa é minha. Poxa, se está alguma coisa errada na minha vida, eu estou atraindo isso para mim. Onde eu tenho que mudar. Quando cai a ficha para a pessoa que ela tem que mudar, o mundo muda. E isso, Flávia, que você está falando é importantíssimo. A psicanálise, né? O que realmente o autoconhecimento é essencial. E assim, você precisa aprender a lidar com suas dores, né? Com as suas angústias, para que você possa mudar, né? Quer dizer, o próprio Freud falava, se você não tiver consciência exata, né, de quem você é e por que esse sofrimento está ali, você não vai mudar. É verdade. Né? Quer dizer, precisa encarar a dor para que esse processo possa, né? A Raquel Birkman, para as duas, por que o acumulador se isola? É por vergonha ou porque o isolamento é uma faceta do distúrbio? Bom, o acumulador se isola. Isso é um fato, né? E, quer dizer, ele se isola até porque o contato com outro ser humano se torna muito difícil, né? Nesse momento que ele está perturbado e precisando desse muro de proteção, eu creio que nesse momento para ele é mais importante esse muro de objetos e coisas, e o ser humano deve se tornar um pouco até, né, não bem-vindo. Você concorda, Flávia? Eu concordo, sim. E acrescento aquilo que nós falamos. Eu acho que ele se vitimiza. Então, ele se coloca numa situação de coitadinho, ninguém mais me ama, então eu só tenho isso para me proteger. Porque se eu sair dessa redoma aqui, o fulano vai me falar mal, o ciclano vai me fazer mal, então as pessoas vão me fazer mal. De novo, é uma falta de autoconhecimento e de autorreconhecimento das suas próprias causas negativas. Né? A pessoa está fazendo alguma coisa que ela precisa mudar. E ela não tem essa consciência. Ela se vitimiza. E aí ela continua nesse processo. Continua no processo. Se você entrar na casa e tirar tudo, e limpar, e recolher tudo, ela vai voltar para esse processo. Vai voltar. Né? A melhor maneira de ajudar uma pessoa com síndrome de Diógenes, acumuladores, toque, né? Uma pessoa que tem toque, por exemplo, aquele transtorno obsessivo compulsivo, ela precisa ser entendida. Ela não está agredindo ninguém, como eu achava que minha mãe... Erroneamente eu achava que minha mãe estava me agredindo. Não. Ela está se autoprotegendo, porque alguma coisa ela não está enxergando. Então começa a comer pelas beiradas mesmo, sabe? Flávia, você se sentiu culpada por ter tido no momento, essa percepção de que... Quer dizer, essa falta, essa errônea percepção de que ela fazia para te agredir? Você se sente culpada hoje por essa percepção? Ou você trabalhou isso? Como é que está para você, após a morte da sua mãe, esse processo do luto e de ficar bem, né? Com o processo. Eu me senti culpada quando eu vi minha mãe. Bom, é uma situação chata de falar, mas eu encontrei a minha mãe morta no sofá há 2 dias. No meio daquele lixo, e onde ela estava, que ela fumava muito, né? Tinha uma roda no teto amarela de nicotina, o lustre amarelo de nicotina, a casa amarela de nicotina, ela era verde de nicotina, era uma coisa... E assim, desde pequenininha, meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, em 76. E de lá pra cá eu brigava, jogava o cigarro dela pela janela, eu brigava demais com ela para ela parar de fumar. Porque, assim, a espiritualidade, minha mãe era muito espiritualizada. E a espiritualidade, ela foge um pouco quando você se autodestrói. E o cigarro é uma autodestruição. Claro. Se você sabe que você fumando, você vai ficar mal, você vai ter problemas, e você continua cada vez mais fumando, significa, eu não dou a mínima para minha própria vida. Todo vício, né? Todo vício é uma forma de autodestruição, né? Você está aos pouquinhos
se autoflagelando e se destruindo mesmo, né? E fugindo de problemas reais, né? Em função dessa briga toda que eu tinha com ela por causa do cigarro, porque eu sabia desde os 11 anos de idade que a consequência ia ser grave, eu não me senti culpada. Mas, você sempre fala, puxa, eu podia ter feito alguma coisa, mas depois eu parei e falei, eu fiz. Entendeu? Eu trouxe para o budismo, eu fiz a minha mãe praticar, eu consegui fazer um implante nos dentes, porque minha mãe perdia os dentes de cair com a mão. Ah, é? É. A nicotina, ela fragilizou toda a parte de osso. Nossa. Ela tirava o dente com a mão. E veio, imagina ver minha mãe desse jeito, uma advogada que sempre foi lindíssima, inteligente, arrancar o dente com a mão, jogar numa... Que coisa. Isso me agredia. Doer Era minha muito, mãe. Né? Claro. Né? Qualquer pessoa que eu visse, eu ficaria indignada, mas o elo entre mãe e filha é uma coisa muito mais forte, né? Com certeza. Falei, gente, olha isso. Eu achei dente dela pra casa inteira. Olha, espalhado. Espalhado. Fazer assim, sabe? É uma coisa complicada, foi muito complicado para mim viver isso. Entendeu? Você percebeu algum tipo de objeto que para ela era mais importante? Ou eram diversas coisas? Era um acúmulo geral? Tudo, sabe, uma coisa... Era grotesco, assim, era uma coisa que não tinha muito sentido. Não existia uma linha de raciocínio, sabe? Gente, também é bom falar que é diferente um colecionador de um acumulador. A pessoa pode colecionar canetas, selos, tá? O acumulador, ele perde o controle da organização, tá? Então, são várias coisas misturadas, nem ele sabe exatamente o que, né, tem ali. Num dos episódios do Discovery, eu lembro um acumulador de animais, tinha um gato já morto, né? É porque o cara perde o controle. Como é que ele vai saber que embaixo daquela pilha, como vocês viram nas imagens que eles mostraram? Sim. Que lá embaixo tem um rato que entrou lá, um gato que entrou lá e o gato estava mal e morreu lá. Você não vai saber. As pessoas muitas vezes são descobertas por vizinhos pelo cheiro. Exatamente, é o que acontece. Os vizinhos reclamam, né? E aí a vigilância sanitária... Flávia, por falar em vigilância sanitária, quer dizer, a gente vê esses programas, a gente vê uma realidade nos Estados Unidos de uma estrutura de psicólogos e pessoas preparadas para limpar a casa, um tratamento adequado, né? Com vários profissionais para os acumuladores, coisa que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né? Lá é tudo muito organizado. Como é que funciona? Como é que você vê isso aqui, essa falta de preparo para um acumulador, né? Quer dizer, se você tem alguém na família que sofre, você não tem um local para poder ligar, né? E falar, olha, eu estou precisando de uma ajuda multidisciplinar, né? Complicado isso, né? Nos Estados Unidos, quando eu era casada, a família do meu ex-marido tinha casa em Miami e nós no condomínio tínhamos uma amiga que era cadeirante. A casa dela era toda adaptada para ela, era tetraplégica. E um dia ela saiu para ir ao teatro. Quando ela voltou, a casa tinha sido assaltada e roubaram, quebraram vidros. E a casa estava num estado lastimado. Ela ligou para o seguro. Isso foi inacreditável. Em meia hora. Eles já tinham vindo, eles já tinham feito a perícia. Depois de meia hora chegou o pessoal para trocar os vidros e limpar a casa inteira. Então, em uma hora, ela já estava com tudo pronto para dormir e numa casa limpa, já com os vidros trocados. E é assim mesmo, gente. Não adianta a gente falar que não é bem assim, é assim também. Eu já morei nos Estados Unidos e eu sei que é muito diferente. É muito diferente, né? A preocupação dos Estados Unidos com o ser humano, com o bem-estar, é maior, até pelas leis. Lá, se você escorregar num shopping e cair, você processa e você ganha. Porque existe um número de como se diz, uma proteção, né? Sim, pela pessoa. Eles querem o bem-estar da pessoa. Então, cadeirantes, pessoas que têm deficiência física, eles têm muito mais amparo nos Estados Unidos. Eu não conheço o procedimento que eles têm nos Estados Unidos eu gostaria até de conhecer, para acumuladores. Exato. Né? Eu não sei como que eles agem, mas pelo programa que eu vejo no Discovery, existem pessoas especializadas que tratam aquela pessoa com respeito. Porque não adianta você brigar com a pessoa. Que é o mais importante, não é só a limpeza, né? Quer dizer, a psicóloga já vai ter uma equipe toda, e é claro,
assim como a gente já falou, a gente vai limpar a casa, mas ela precisa de um tratamento psicológico para ela se limpar, né? Para ela se organizar por dentro. Senão ela vai se desorganizar de novo e a casa vai se desorganizar, né? Por isso que eu falo, a falta de conhecimento, né, e a falta de investimento em saúde no Brasil leva a realmente, né, eu acho uma pena, porque muitas pessoas estão morrendo, e muitos acumuladores estão morrendo sem ajuda. E poderiam ter essa ajuda, entende? Mas eu acho que é uma coisa muito bebê ainda, é muito embrião, na verdade. Ele nem nasceu ainda, porque no Brasil tem tantas coisas que já estão bem evidentes e que não tem a mínima relevância. Você imagina uma situação onde as pessoas tratam isso com desleixo, com falta de higiene, com preguiça. Exatamente. Como, né? Como preguiça, como falta de higiene. Imagina. E nem tem ideia do quanto essa pessoa sofre. Olha, né? eu vi pelas inúmeras cartas que eu recebi. Sim, né? A gente vai até falar agora. Teve uma que eu quero fazer um comentário, não sei se é a hora, posso fazer? Pode. Um rapaz que me escreveu dizendo que ele estava namorando uma moça há 2 meses. Ele tem 27, ela tem 49, 50 anos, alguma coisa assim. E que ele nunca entrou na casa e que ela explicou que existia esse problema. Que ela estava com a mãe, com a irmã, e que eles não tinham como receber ninguém em casa porque existia isso. E ela é acumuladora? Ela também era. Tá. E ele falou, eu não quero perdê-la, eu quero ajudá-la. Eu fiquei emocionada até porque bonito isso, foi muito legal. Ele queria fazer parte disso. Como que eu posso ajudar? Ele quer entender para poder ajudar, isso é muito bonito. É tudo muito difícil, porque também não existe uma regra de bolo, né? Cada caso é um caso diferente. Cada pessoa tem um gatilho que desencadeou esse processo. Então, o importante é realmente o papel do psicólogo, a Elizabeth Pimentel, que é uma psicóloga maravilhosa, que inclusive esteve do meu lado todo esse tempo e participou do programa da Cláudia Tenório. Ela sempre fala que a pessoa precisa, o psicólogo ele precisa, com a sua experiência, com a sua bagagem, com o seu conhecimento, saber onde foi o start, né? Onde foi o gatilho. Onde isso é essencial. Essencial. Porque você perguntou para mim, onde você acha que foi? Eu não tenho experiência e eu sou parte na história. Eu sou a filha que passou todo o processo desgastante de perda de pai, de todo o processo da minha mãe de rancor. Ela era rancorosa, ela era mercenária, ela era mesquinha, ela era atacada, presa à matéria, entendeu? Muito presa à matéria. E assim, espiritualmente eu acho que ela deve ser considerada uma suicida na morte dela, porque ela proporcionou essa morte para ela, entendeu? Ela não fez nada e não lutou para que isso não acontecesse. Sim. Então, espiritualmente, ela é considerada uma suicida. Eu acho que isso também agrava um pouco também o lado espiritual dela. Porque nós estamos encarnados para aprender, né? A gente está aqui para conhecer, para ter uma missão. E se você não desempenha, você não cuida do seu corpo, que é o teu vetor, né, o teu condutor, para que você caminhe e cumpra a sua missão, você está indo contra aquilo que você veio fazer aqui. Corpo, mente, alma, Corpo, mente, alma, entendeu? Espírito. Você, Rafael Tavares, a compradora compulsiva, delegada Elô, você assistiu essa novela? Eu não assisti. É o toque. A delegada Elô da novela Salve Jorge, que nem chegava a abrir as compras, apenas as acumulava no armário. Pode ser considerada acumuladora? Quer dizer, aí, pelo que eu entendo, ela comprava roupas, é isso? Ela chegava com caixinhas e sacolinhas. A Glória Pérez, ela sempre faz uma menção a um problema. Sim, sim. Nesse caso foi o escravo de como é que é? Manuel Carlos também faz bastante. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Aliás, eu só assisto quando são as novelas dele, eu acho fantástico. Assim, eu vou fazer até uma crítica, porque eu acho que assim, a Glória Pérez, ela tomou o assunto, ela desenvolveu esse assunto a novela inteira, só que ela, no desfecho, ela não finalizou. Ela não falou, olha, puxa, isso. Ela focou muito no tráfico de pessoas e tudo mais, mas não explicou exatamente como funciona esse tema, né? Aliás, que é um tema que tem a ver com a gente e que não foi simplesmente falado. O que você está falando é que eu não assisti a novela, mas eu ouvi de muitas pessoas assim que o final foi muito decepcionante. Foi porque assim, muita coisa não foi explicada e dentre elas a resposta do Rafael, né? Eu acho que isso tem mais a ver com o toque
e com... sabe assim, as pessoas quando estão deprimidas comem muito, ou as pessoas quando estão deprimidas elas compram muito. Eu acho que tem mais a ver com isso, com uma depressão. As várias necessidades que a gente tem de fuga, né? Às vezes pode ser bebendo muito, comendo muito. Tem gente que faz Cooper, então tem gente que, por exemplo, faz muita ginástica, extrapola, aquela coisa de correr, você tem que extravasar de alguma forma. Exatamente. Né? Pensar a compra compulsiva é um momento que realmente você libera. É uma adrenalina, né? É uma adrenalina, é um prazer, né? É o alívio imediato, né? Exato. Mas é como beber. No dia seguinte, a ressaca moral vai ser maior e você vai ficar preso nisso. Então, e o prazer era de comprar. Porque ela não chegava em casa, pegava, abria, curtia, entendeu? E nem que ela não usasse, mas não, ela simplesmente punha a sacola e tudo dentro de um armário. Era comprar e guardar. O ato de comprar era para saciar um momento aquele momento de é o alívio, dela. Né? É o golinho exatamente. no uísque, né? É isso aí. Flávia, a sua mãe tinha vícios? Falando em vícios, assim, por exemplo, ela bebia, fora o cigarro que você disse que era um vício, ela tinha um vício com álcool? Foi engraçado você perguntar. Porque quando eu fui limpar a casa, né, eu fui tirar mais, assim, o grosso da sujeira. O que nós achamos de garrafa de bebida cheia? Minha mãe não bebia. Cheia? Olha minha mãe não bebia. Ela não tinha... Bebia de vez em quando um vinhozinho socialmente, mas não bebia. O pior vício dela era realmente o cigarro, né? Mas ela chegou a comprar essas garrafas e deixar ali? Na verdade, ela deixava, mas eu não sei se estava lá desde o meu pai, né? Porque tinham garrafas de 1820, aquelas coisas, né? Garrafa de tudo que você possa imaginar. Tinha muita garrafa que nós jogamos tudo fora, porque tudo velho, né? Mas ela não bebia. Ela acumulava também, mas ela não bebia. Flávio, Gabriel te pergunta como o acumulador se alimenta. Por falta de espaço, não deve poder cozinhar. A saúde dele também deve ficar afetada pela falta de alimentação adequada. Como é que era a alimentação da sua mãe? Eu não posso nem imaginar te falar sobre a cozinha, porque é uma coisa do outro mundo, né? O que tinha de comida vencida, o que tinha de comida na geladeira, que às vezes ela comprava e deixava e tava aquela coisa, né? Complicada. Então, realmente a alimentação é péssima. O que acontece quando você não tem espaço? Você pega uma frigideira, frita um ovo, né? Sim. Porque é difícil, né? Até o fogão tinha coisa em cima. Eu vi uma cena no Discovery que eles... a mesa estava com tanta bagunça, e a cozinha que eles comiam no chão, a mãe e as filhas. Era mais ou menos isso, viu? Né? Porque improvisavam. ela comia na sala, no colo. Sim. Ela só tinha um espaço na vida, que foi onde ela morreu. Naquele sofá, naquele canto, naquele espaço, que mesmo assim do lado dela tinha uma pilha de coisas. Flávia, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero te falar que qualquer ajuda no processo do livro, eu estou às ordens como psicanalista Ai, que bom. Também compreendo o seu momento, tá? Eu também estou passando por um luto, então assim, eu sei como é difícil e eu te dou os parabéns novamente por estar falando, tá, de um tema e levando as pessoas e ajudando as pessoas. Então eu estou com você nessa luta, tá bom? Obrigada. Gente, a semana que vem a gente vai receber um alcoólatra em recuperação e a irmã de um alcoólatra que vai comentar como é que foi o processo dela convivendo com o irmão, ok? Então até sexta-feira, beijo, fiquem com Deus.